John Calhoun foi um psicólogo e etólogo americano que ficou muito famoso ao completar sua obra-prima em meados dos anos 50, vindo a ser reconhecido pelo Instituto Nacional de Saúde americano, pela NASA e diversas outras instituições. John criou o Universo 25, que ficou mais conhecido como a Utopia dos Ratos. Tá de boa aí pra vocês? Um lugar criado para ser perfeito e que mesmo assim chegou rapidamente na sua extinção. E o assustador nessa história é que o que aconteceu dentro do Universo 25 se reflete claramente na sociedade humana. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, eu convido vocês a conhecerem comigo o Universo 25 e, como sempre, vamos começar tudo do início. Bora. Primeiro de tudo, vamos entender o que é uma utopia. Bora. No dicionário, utopia significa um lugar perfeito, idealizado, um lugar onde tudo funciona perfeitamente, um paraíso. É por isso que o experimento de John, o Universo 25, ficou apelidado de Utopia dos Ratos. Antes que você pergunte, o número 25 é porque John já havia feito outros vários experimentos ao longo de sua carreira. Esse era o experimento de número 25 e o mais completo de todos até então. John Calhoun criou um paraíso para ratos. Era uma caixa fechada, metálica, com quase 3 metros quadrados, e lá dentro existiam várias casas, vários apartamentos para ratos. O lugar conseguiria acomodar facilmente 3.000 ratos ao todo. Além disso, existia fornecimento infinito de água, comida e também material para eles fazerem ninhos dentro dos apartamentos e tudo mais. Ou seja, os ratos estavam livres de qualquer predador lá dentro, não precisariam trabalhar para conseguir água e nem comida, e todos teriam espaço e material suficiente para fazer ninhos. 8 ratos em perfeita saúde mental e física foram escolhidos para serem os primeiros habitantes do Universo 25, 4 machos e 4 fêmeas. Ao longo de toda a existência do Universo 25, John Calhoun conseguiu observar 4 fases principais que nos levam do começo ao fim dessa história. Isso, Cut. Vamos lá. Plagueteio. A primeira fase foi chamada de ambição. Essa foi a parte inicial, onde os ratos simplesmente se habituaram, escolheram os primeiros apartamentos, fizeram os primeiros ninhos e tiveram as primeiras ninhadas. A segunda fase foi chamada de exploração. Foi nesse período que a população de ratos explodiu. A cada mais ou menos 60 dias, a população de ratos ia dobrando e dobrando, de 250 ratos para 500, depois 1.000, depois 2.000. Lembrando que o Universo 25 tinha capacidade para 3.000 ratos, mas o auge da população foram 2.200 ratos. Agora, com tantos ratos já vivendo dentro do Universo 25, podemos observar uma coisa. Reparem que lá dentro existem divisões de departamentos. Essas divisões são feitas por essas barras pretas que se encontram no centro. Os ratos podiam circular livremente entre um departamento e outro. Porém, alguns departamentos foram tomados por ratos mais autoritários, mais violentos, apelidados por John de Os Bonitos. Os Bonitos eram ratos que controlavam alguns departamentos, controlavam quem entrava e quem saía. O resultado disso é que por mais que existissem 2.200 ratos na caixa que suportaria até 3.000, algumas áreas acabaram ficando superlotadas e outras mais tranquilas, melhores para se morar. E é assim que chegamos na terceira fase do Universo 25, que foi chamada de equilíbrio. Mas não equilíbrio porque estava tudo tranquilo, muito pelo contrário.
Essa fase ganhou esse nome simplesmente porque a população parou de crescer e se manteve equilibrada por alguns dias, até que começou o inferno. É aqui que a magia acontece, senhoras e senhores. Vocês vão ver como é incrível o fato de que uma sociedade que tinha tudo para ser perfeita desmorona por causa de problemas sociais. Lembrando que nunca faltou comida, nem água, nem material para ninho, nem nada. Tudo isso começou por causa e apenas da violência e do autoritarismo de alguns ratos. O primeiro ponto é justamente esse, a violência. Muitos ratos começaram a se agredir a outros, e lembrando... Caralho, se você dá pausa nisso aqui, vou dar pausa, Binho. Você dá pausa nisso aqui, você tá vendo o mundo como ele é. Violência, aceitação, intolerância, gravidez, caralho, é mesmo, viado. Abandono, desinteresse, canibalismo também, né? É, o Garanhuns. Isolamento, mortalidade infantil, caralho, viado. O segundo ponto é que alguns machos só faltou aquele, por aceitação. Né? Nem todos os ratos a briga racial aí, na melhor parte do universo 25. Nem todos os ratos poderiam ser machos alfa. Nem todos os ratos conseguiriam uma fêmea. E alguns desses ratos simplesmente desistiam. Um terceiro ponto interessante é que alguns ratos eram alvos repetidos de violência. Por algum motivo, dentro daquela comunidade, alguns ratos meio que sofriam bullying, intolerância. Eram os mais violentados de diversas formas, diversas vezes, e inclusive eram violentados sexualmente, às vezes de macho para macho, por exemplo. Caralho. É muito comum, entre algumas espécies de animais, sexo entre dois do mesmo gênero. Entre ratos, isso não é tão comum. Bom, o quarto ponto é sobre as fêmeas. Muitas ratas passaram a agir de forma despreocupada durante a gravidez. Simplesmente não se preparavam, não preparavam ninhos, não se alimentavam direito e acabavam perdendo os filhotes. O quinto ponto é que as ratas que conseguiam chegar ao final da gravidez e dar à luz, simplesmente abandonavam os ninhos, abandonavam os filhotes. E assim, a maioria desses filhotes morriam. Sexto ponto, alguns machos, talvez pelo alto nível de violência, rejeição, sabe-se lá mais o que, simplesmente pararam de se importar com a reprodução. Sétimo ponto, e um bem assustador, é que alguns ratos passaram a cometer canibalismo. Rato gairões é doido. O oitavo ponto é o mais interessante de todos, na minha opinião. Como vocês já perceberam, o paraíso havia se tornado de fato um inferno. Violência, estupro, canibalismo, mortalidade infantil e vários outros desvios no comportamento social dos ratos. Todo esse caos fez alguns ratos se isolarem da sociedade. Os ratos isolados evitavam ao máximo qualquer tipo de contato com outros. Eles só saíam de seus ninhos para comer e beber e no horário de dormir dos outros ratos. E bem, juntando todas essas coisas, o nono ponto é que a mortalidade infantil chegou a 96%. Poucos ratos conseguiam nascer ou sobreviver nessa sociedade. Então vocês já podem começar a imaginar o que estava para acontecer. E por fim, o 10º e último ponto é que todos os ratos que nasceram já nessas gerações mais perturbadas, mais conturbadas, cheias de problemas, eram ratos menos inteligentes e que seguiam esses mesmos costumes. TikTok. E assim, senhoras e senhores, chegamos à quarta fase e última do Universo 25, que foi chamada de declínio. Acabou-se. Óbvio que com todos esses problemas, a população de ratos começou a despencar até não os ratos acabaram com o universo nenhum. Não, eu não estou exagerando, vocês não ouviram errado. Mesmo num lugar perfeito, criado para ser sem problemas, os ratos, por questões de comportamento, encontraram a sua extinção. Valeu, Allen.
Pouco mais de 600 dias depois do experimento começar, o último rato morreu sozinho dentro do Universo 25. O experimento foi repetido mais algumas vezes, mas a resposta, o resultado final, era sempre o mesmo: extinção. É igual a gente, um dia a gente acaba. Luta por aceitação, bullying, intolerância. Caralho. Gravidez despreparada. Não, mas tá preparado, meu brother. Infantil, isolamento social, depressão. Bicho é viado mesmo. Tá até legal, até ele querer fazer um impacto social. Depois que ele começou a fazer essa viagem de Plague Tale aí, meu irmão. É. Que foi que deu com isso aí? Assim, não tô que é ruim, não.